magos e magas, eu sou o Day, sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje finalmente a gente vai seguir com os vídeos de Black Clover aqui no canal e dessa vez, nesse vídeo de hoje, a gente vai falar um pouco sobre o Asta, sobre a sua família, a sua origem e também, principalmente, sobre o ser que vive dentro do interior do garoto. Afinal, aquele ser já sabia desde o início que ele deveria ser a pessoa mais próxima a Asta e também a toda a sua história. Vamos entender mais sobre isso aqui nesse vídeo de hoje, eu conto muito com o seu apoio pra deixar o likezão, se eu gostei aí embaixo. Vamos tentar cumprir a meta de 7.500 likes nesse vídeo de hoje, eu conto com vocês e eu acho que a gente consegue. E também eu espero que todo mundo possa se inscrever no canal se ainda for novo por aqui. Dá uma conferida aí embaixo, vê se você tá inscrito e se inscreve. A maior parte, mais da metade das pessoas que assistem os vídeos não estão inscritas no canal ainda. Então confere aí se você já é inscrito e se inscreve, fechou? Agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo! Galera, então, como a gente sabe, durante a sua jornada, sua trajetória como mago, o Asta acabou se encontrando com um ser que vive dentro do interior dele algumas vezes. E neste meio tempo, a gente sempre ganhou várias novas revelações. O primeiro encontro foi no arco da Rainha das Bruxas, que foi adaptado no anime no episódio 63. E aí, neste episódio, a gente viu a conversa do Asta com aquele ser. O Asta ficou muito assustado quando o conheceu. E aí, naquele momento, aquele ser, aquele gigantesco demônio dizia pro Asta pra ele não ficar tão chateado e tão assustado assim. Afinal, ele era a pessoa mais íntima do Asta, o mais próximo dele. Já dando a entender naquele ponto que talvez ele estivesse com Asta há muito mais tempo do que todo mundo imagina. Não só isso, como a gente pode ver também, principalmente na adaptação em anime, que quando o Asta tá entrando naquele mundo, ele realmente tá entrando cada vez mais profundo em desespero antes de conseguir aquele poder. A gente já sabe, graças ao Dante, que o desespero é necessário pra dominar um poder demoníaco. E aí, naquele ponto, a gente via que tinha memórias do Asta muito antes do despertar daquele poder. Existiam memórias de quando ele era bem novo ainda na igreja de Agi. E ali, naquele tempo, o Asta ainda não tava demonstrando nenhum poder da anti-magia. Ele só demonstrou aquele poder utilizando aquela magia quando ele encontrou com o Revit, que tava atacando e tentando pegar o Grimório do Yuno. Naquele ponto, o Asta despertou. E foi naquele momento que ele utilizou pela primeira vez o seu poder. Mas não, o desespero no outro mundo, naquele seu interior, já estava bem antes disso. A gente consegue ver algumas cenas antes no Asta, então sim. Isso basicamente já tá confirmando que, assim como aquele ser disse, ele tava já há um certo tempo ao lado do Asta. Já tava com o garoto da anti-magia bem antes e já tava aparentemente prestes a compartilhar o seu poder. Só tava esperando algo acontecer para que o Asta acabasse caindo em desespero. E naquele ponto acabasse perdendo um pouco a sua consciência. Pois foi basicamente a mesma coisa que ele também disse logo nesse primeiro encontro. Que quando o Asta ficasse inconsciente, se ele desmaiasse simplesmente assim, ele já poderia chegar lá e dominar o garoto. Ele poderia compartilhar o seu poder com ele. Então, se a gente colocar em ordem cronológica, na primeira vez que o Asta usou o poder da anti-magia, ele tava quase desmaiando de desespero, porque ele não sabia o que fazer na frente do Revit. Então, naquele ponto, o seu poder despertou. Depois disso, foi na Floresta da Rainha das Bruxas que ele tava realmente quase desmaiando ali, porque não tava conseguindo vencer o seu adversário, o Mago Ladros. E depois disso, a gente viu que o Asta se encontrou com aquele ser. Depois disso, os encontros aparentes diminuíram. A gente não viu mais os dois se encontrando, pelo menos não foi mostrado pra gente eles se encontrando, porque quando o Asta passou a dominar mais do poder dele depois do treinamento de 6 meses, a gente viu aquele ser aparecendo, gigantesco, enquanto o Asta mostrava que agora tava muito mais forte. E aí, depois disso, na luta contra o Dante, que agora foi na saga atual do mangá, a gente viu que o Asta teve o primeiro encontro direto com aquele ser que ele podia guardar a memória dele. Isso porque possivelmente neste ponto o Asta já sabia sobre quem vivia no seu interior, então a sua memória não foi apagada. O Asta então viu seu demônio furioso com o Dante, querendo derrotar o Dante. Mas por quê? Essas perguntas eu já abri aqui no canal há muito tempo. E agora neste último capítulo de Black Clover, o próprio Asta disse que sabia que o ser que vive dentro do seu interior também odiava o Dante e queria lutar contra ele, queria impedir a Tríade de algum jeito. Mas por que ele estaria querendo impedir a Tríade? É aí que a gente pode imaginar que talvez o ser que vive dentro do interior do Asta não seja um vilão. Há muito tempo atrás trouxemos algumas teorias falando que possivelmente existe uma grande possibilidade daquele ser que é o único demônio que está quase completamente no mundo físico não ter muito interesse em dominar tudo, mas sim simplesmente manter aquele portal fechado. A gente até abriu a possibilidade dele de muitas e muitas gerações ficar trocando de receptáculo, tudo isso com a mesma missão, e que possivelmente todos esses receptáculos seriam de uma mesma família, a família do Asta, e por isso, depois de tudo isso, o garoto acabou sozinho, porque todos eles acabaram fazendo parte dessa missão e no fim não foram capazes de vencer esses que seriam os inimigos finais, a Tríade. E é então que eu acredito que talvez o pai do Asta, ele podia ser o receptáculo anterior daquele ser. Isso porque já foram apresentadas mais memórias do Asta. Na primeira vez que ele caiu em desespero, que foi na Floresta da Rainha das Bruxas, a gente viu algumas memórias da sua juventude. Mas depois, quando ele desmaiou completamente e a gente teve aquele ser lutando por ele, a gente viu outras memórias completamente diferentes. E a que mais chamou a atenção foi de uma moça que estava ferida ali. Eu sempre venho comentar sobre esse acontecimento aqui no canal porque eu acredito que seja um dos mais importantes de toda a história de Black Clover. E eu acredito que aquela moça seja a mãe do Asta, que participou de uma grande batalha no passado, tudo isso para proteger aquele poder e o seu filho, principalmente. Querer salvar a vida do Asta. E então ali
que aquela memória difícil ficou com o ser que vive dentro do garoto. Aquela memória então não seria vista pelo Asta, mas sim pelo seu pai. A gente viu uma pessoa olhando para aquela moça e entendendo o que ela estava tentando dizer, o modo como ela estava se comunicando ali, estando desesperada ao mesmo tempo que sorria para tentar acalmar a pessoa com quem ela estava conversando. Se fosse o Asta, ele era apenas um bebezinho, a gente viu quando ele chegou em Ag. Então seria muito difícil que ele conseguisse manter essa memória, ou que ele soubesse que essa era uma memória triste. Afinal, naqueles momentos, só memórias ruins apareciam pro garoto. Então, por que apareceria uma cena que ele não deveria se lembrar? Porque possivelmente aquela não seria uma memória dele, mas sim uma memória que estaria entrando em conflito entre ele e o ser que vive em seu interior. Afinal, os dois estariam compartilhando o mesmo corpo, e naquele momento, depois daquela memória se juntar ali, a gente viu que quem tomou o controle completamente foi aquele ser. O Asta desmaiou e ele foi e tomou o controle do garoto. Naquele ponto, ele poderia fazer qualquer coisa, ele poderia simplesmente ter desistido daquela luta e fugido. E por que ele fugiria? Porque desde o início ele teria dado a entender que queria o corpo do Asta, e naquele momento ele teria dominado aquele corpo. Então por que ele não fugiu? Isso tudo então se daria pelo simples fato de que ele não queria em momento nenhum dominar o Asta e tomar o controle do garoto. Não, desde o início ele simplesmente estava compartilhando seu poder com o Asta, e é assim que ele quer continuar. Ele quer que o Asta consiga dominar completamente o seu poder, e possivelmente isso viria da sua ligação com a família de Asta. Afinal, se o pai do Asta fosse o receptáculo anterior daquele ser, do mesmo modo como ele tá sempre vendo tudo que o Asta vê, ele também veria todas as cenas tristes e ruins vistas pelo seu pai. Ou seja, ele teria presenciado a cena daquela moça que seria a mãe do Asta, e aí ele saberia que aquele era um sentimento ruim, porque seria o dia que toda aquela família se separou. Então pra mim faz muito sentido de que o receptáculo anterior daquele demônio tivesse sido o pai do Asta, que passou o poder pro seu filho, depois de uma grande batalha que pra gente ainda não foi revelado até este momento. Uma grande luta possivelmente contra a própria Tríade, não dá pra descartar essa hipótese. Afinal, se eles realmente têm esse objetivo de manter os portais fechados, seria muito óbvio uma batalha contra o Dante. Ou essa batalha poderia simplesmente ter acontecido pelo pai do Asta ter este poder. O Dante pode ter ido atrás dele em algum momento. E aí a gente volta pra um ponto diferente e específico do mangá de Black Clover, quando o ser que vive dentro do interior do Dante se comunicou com o líder da Tríade e falou um pouco mais sobre o ser que vive no interior do Asta. Ele dizia que não conhecia aquele poder, que nunca tinha visto a antimagia, nunca, em sua vida inteira, nunca tinha visto aquele poder do outro mundo. E então, neste ponto, todas as possibilidades tinham sido descartadas sobre o encontro anterior daquele ser com a Tríade. Mas pode ser que aquele poder não tenha sido visto daquela maneira, mas sim de uma maneira um pouco diferente. Pois quando Dante chegou ali na fronteira com o reino de Clover, ele não ficou muito surpreso com o Asta não. Ele começou a atacar todo mundo ali, principalmente porque ficou surpreso com o poder da Vanessa. E então, naquele ponto, o Asta simplesmente apareceu utilizando a antimagia, a sua forma, a sua transformação. Naquele momento, Dante olha pra ele e o que o surpreendeu é que existisse um poder daquele, um poder do outro mundo no reino de Clover. Mas ele não agiu como se os únicos demônios que ele conhecesse fossem os da Tríade. Era como se ele já soubesse que existiam outros demônios andando por aquele continente, por aquele mundo, mas só não sabia que Clover tinha este poder. Ou seja, ele pode ter se encontrado sim com o pai do Asta no passado, mas naquele ponto a antimagia estava sendo usada de uma maneira diferente. E um outro ponto que a gente pode abordar também neste vídeo foi a citação de Zegrid nesse capítulo. O Dante se comunicou com o ser que vive dentro do seu interior e ele questionou sobre esse poder que ele não conhecia. E então o ser do outro mundo disse que ele só lembrava do Zegrid ter um grande poder e ter escapado. Ou seja, era como se o Zegrid foi o único que conseguiu sair e que eles acabaram não se encontrando. Basicamente porque eles podem ter acreditado que já tinham vencido este ser que vive dentro do interior do Asta. Isso na batalha do passado, na batalha contra a família do Asta. Mas voltando agora, por que o poder do pai do Asta ou da mãe do Asta utilizando este mesmo ser seria diferente? Isso porque, como a gente sabe, as magias se comportam de maneiras diferentes em Black Clover, não só em seu usuário, mas simplesmente um usuário pode usar uma magia e depois descobrir que a sua magia funciona de uma maneira diferente. A gente vê isso se repetindo muito, várias vezes com os magos de nível arcano. Mas voltando ao foco principal, a antimagia pode estar sendo utilizada de uma maneira um pouco diferente do que geralmente seria utilizada pelos usuários antepassados. Afinal, o Asta vem utilizando o poder da antimagia através de espadas que no passado pertenciam ao Elfo Lich e um grimório completamente diferente, porque a gente sabe que todos os receptáculos utilizam seus próprios grimórios. O Asta não possuía um grimório próprio, então ele estava utilizando o poder do Lich, e da primeira vez que ele se transformou até este momento atual, era como se ele estivesse forçando a antimagia para fora do seu corpo. Ele fez isso no seu primeiro encontro com aquele ser, que demonstrou querer o corpo do Asta, mas ao mesmo tempo parecia que estava tentando motivar o garoto a continuar lutando. Então basicamente o Asta estava criando uma forma nova de usar a antimagia, mas pode ser que todos os usuários anteriores utilizavam a transformação completa que o Asta ainda não é capaz de atingir, a transformação que ele agora estaria atingindo no seu braço. Eu acredito que o pai do Asta, caso fosse um receptáculo anterior daquele poder, que acabou passando o poder pro seu filho depois de ser derrotado pela Tríade, ele poderia utilizar a transformação completa ou parte daquela transformação. E pode ser que Dante, o ser que vive dentro do interior dele agora, que viu a forma final
total da antimagia, e viu o novo braço que o Asta ganhou após pedir o poder total daquele ser e após fazer um acordo com ele, possam acabar reconhecendo e se lembrando de tudo o que aconteceu no passado. Eles podem descobrir que a antimagia era um poder que eles já conheciam, e não a forma como era utilizada pelo aquele garoto. Pode ser que ganharia várias evoluções até chegar na forma que eles viram, a forma completa da antimagia. E aí, em algum momento, ele pode chegar à mesma transformação do seu pai, talvez uma transformação completa de antimagia, e que nem mesmo seria necessário o uso de espadas, porque como a gente viu, a mão do Asta ganhou várias garras gigantes, então sim, pode ser que este seja o estilo de batalha do pai do Asta no passado. Mas este foi o vídeo de hoje, muita gente comentou sobre essa ligação do Asta com aquele ser e a possível ligação dele com a família do Asta, ou simplesmente dele estar com o Asta desde o início, e foi isso que eu consegui formular com tudo isso. Comenta aí embaixo o que vocês acharam, fechou? E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá, um grande abraço e tchau!